É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, nossa Lexio Divina comunitária, onde juntos nós lemos e meditamos a palavra do Senhor. E é muito bom ter você, ter a sua companhia aqui na Canção Nova, para juntos nós vivermos essa experiência com a palavra. E é uma experiência saborosa, é uma graça que vai nos alcançando, transformando a nossa vida e nos levando a uma experiência profunda com o Deus que nos fala, que nos orienta e que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Vamos pedir ao Espírito Santo que hoje, no nosso estudo, Ele nos ilumine e nos conduza para que nós compreendamos a vontade de Deus e sejamos capazes de aplicá-la na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, nós estamos estudando o livro de Josué. Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães ázimos e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais receberam o maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Veja só que graça nós podemos tocar nesses versículos que nós acabamos de ler. E agora vamos meditá-los. Tinha 39 anos que eles não celebravam a Páscoa. A última vez que eles celebraram uma Páscoa foi lá no Sinai, não é? Ali no Sinai eles celebraram uma Páscoa. Agora, não é, como um novo tempo, uma nova era que se estabelece para aquele povo, não é? Onde eles agora caminham na promessa, a promessa se torna realidade, se torna concreta. Então, eles vão celebrar a Páscoa. Então, marca o início da vida litúrgica do povo de Deus na Terra Santa. Ali eles estão iniciando a sua vida litúrgica, o culto que é dedicado a Deus e que deve ser vivido, né? O culto que deve ser restaurado como resposta à fidelidade de Deus. Então, esse povo é chamado a adorar o Deus único e verdadeiro. A celebração da Páscoa tem essa simbologia para eles, no início deste tempo novo. Eles adoram o Deus que os trouxe até a terra prometida e cumpriu a promessa. É a terra onde corre leite e mel. É a terra exatamente como Deus havia dito para eles. E aqui também está algo muito importante para que eu e você nos estabeleçamos na nossa vida de comunhão com Deus. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos viver essa vida litúrgica da igreja com muita intensidade. Porque eu e você, tocados pelo Senhor, vivendo essa experiência da adoração ao Deus único, Deus verdadeiro, e nós podemos contemplar corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Você vai numa capela do Santíssimo e você sabe que Deus está ali vivo, é o Deus vivo que está ali, o Deus Santo, e você pode adorá-lo. Claro, você também espiritualmente na sua casa sabe que Ele está presente. Se você está em estado de graça, na sua alma, mas ali orando você pode adorá-lo também, né, na sua presença espiritual, mas ali na capela é a presença física, a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Nós devemos viver a vida litúrgica, você e eu devemos observar os tempos litúrgicos que a igreja nos propõe, as festas, as solenidades. Tudo isso é para que nós adoremos a Deus, para que nós cultuemos o Senhor por tudo o que Ele fez em nosso favor. Agora, existe um detalhe muito importante e interessante a ser considerado aqui. Não sei se você percebeu, mas o texto diz que o maná cessou de cair no dia seguinte.
quando comeram dos produtos da terra. Ou seja, o Deus que os alimentou durante 40 anos, fielmente, na manhã caía, ainda antes deles despertarem, bem cedinho, caía o alimento do céu para alimentar aquele povo ali no deserto. Eles eram alimentados por Deus, mas o maná cessa, não é abandono de Deus, mas agora é o tempo da maturidade. É o tempo da maturidade, é o tempo de saborear os frutos da terra. Deus continua alimentando, porque os frutos da terra são obras de Deus, né? Bendito seja o Senhor pelos frutos da terra. Depois eles vão aprender a oferecer os primeiros frutos, o melhor para Deus, né? Tudo aquilo que eles plantarem, aquilo que eles escolherem, no culto eles vão apresentar, vão ter festas que eles vão viver, que já foram estabelecidas lá no deserto com Moisés, e que eles vão apresentar a colheita, tudo aquilo que eles vão colher, mas é tempo de maturidade. A fé agora se alimenta do cumprimento da promessa. Deus cumpriu a promessa. Então, a fé deles agora é alimentada pelo cumprimento da promessa. Todos os dias agora eles vão ter a graça de comer, de saborear dos frutos da terra. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Já não havia maná para os israelitas, e eles comeram dos frutos da terra de Canaã naquele ano. A fé amadurece quando se vive na promessa. É exatamente isso. A fé, ela amadurece quando se vive na promessa, quando nós vivemos na promessa de Deus, quando nós experimentamos a vida litúrgica da igreja, a gente vê o cumprimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo, vai dizer Jesus ali no sermão do pão da vida, no capítulo 6 de São João. Ele é o nosso alimento, ele continua nos alimentando. Mas é importante que nós caminhemos num caminho de maturidade de fé. É preciso que nós adentremos. Tá bom, existe aquele momento da iluminação, às vezes da nossa emoção tocada pela graça de Deus, mas vai chegar o tempo que nós precisaremos amadurecer e aí dar uma resposta de amor, talvez sem sentimentos, sem muitas emoções, mas com muita decisão. Esse é o caminho de maturidade. A maturidade espiritual, ela se manifesta quando o cristão já não depende apenas do extraordinário, mas vive a fidelidade no ordinário, no cotidiano. É isso que Deus está fazendo esse povo experimentar. E é exatamente agora o que eu e você precisamos experimentar. Na verdade, nós vamos entender e fazer com que o ordinário, o cotidiano, se torne extraordinário. Quando nós sobrenaturalizamos tudo que nós vivemos. Aquilo que agora eu estou aqui fazendo, eu estou sobrenaturalizando, estou fazendo por amor à minha vocação, por amor ao meu chamado, por amor a você, que é povo de Deus, que Deus me deu essa porção desse povo, para juntos nós aprendermos sobre a palavra, colhermos os frutos da palavra. Então, tudo quando é feito com amor, o alimento que você faz, o cuidado com uma pessoa que você tem que ter, talvez alguém doente, se você coloca amor, sobrenaturaliza o seu cotidiano, isso vai te santificar, isso vai te alimentar na fé. Talvez você não vai ver grandes milagres, grandes sinais, e nós nem mais precisamos disso. Na maturidade, nós sabemos que no cotidiano Deus está conosco e nós devemos ser fiéis no nosso cotidiano. Você pode se santificar e encontrar a santidade no seu trabalho cotidiano, naquilo que você faz. Como eu disse, não é? As realidades dos trabalhos simples de casa, não é? De uma vida cotidiana, familiar, aquilo que se precisa fazer, você precisa fazer, aquilo que você vive na sua experiência. Faça do ordinário, do cotidiano, algo extraordinário, sobrenaturalizando, colocando amor. Atos de amor, atos de fé. Eu estou fazendo por amor a Deus e eu vou colher os frutos desse amor de Deus manifestado em nós. E para nós, a Páscoa, o pão vivo que desce do céu é a Santa Missa. E deixa eu te dizer,
Se você puder colocá-la no seu cotidiano, você vai ver a diferença que vai fazer. Agora, se você não puder, se você puder ir mais de uma vez, né, sem ser só no domingo, durante a semana, vá. Se não dá, vá no domingo, mas viva o seu domingo com intensidade, porque ali é a celebração da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Qual é a mensagem que nós devemos colher para nós hoje? Somos chamados a viver com intensidade a vida litúrgica da igreja, entendendo que nela está o chamado à adoração ao Deus verdadeiro e também a concretização deste culto de adoração. Vivendo assim, cresceremos espiritualmente e amadureceremos na nossa caminhada de fé. A maturidade espiritual se manifesta quando o cristão já não depende do extraordinário, mas vive da fidelidade no cotidiano. O Senhor está chamando a cada um de nós a maturidade espiritual, a dar esse passo. Às vezes a gente ouve uma pessoa que não tem, talvez, conhecimento, experiência concreta com a vida litúrgica da igreja. A missa é muito repetitiva, tudo na igreja católica é muito repetitivo. A pessoa se alimenta somente de emoção, de novidade. Na verdade, a igreja nos faz caminhar na maturidade de não termos necessidade de coisas extraordinárias, muito emocionais, mas de vivermos com fidelidade o nosso cotidiano. Emoções passam, às vezes se tornam até vazias, mas aquilo que nós vamos estabelecendo como fidelidade no nosso cotidiano, aquilo que nós vamos compreendendo do mistério da adoração na Santa Missa e em tudo aquilo que diz da vida litúrgica e da vida espiritual da igreja, nós veremos como faz diferença na nossa alma a vivência fiel a cada um desses mistérios e daquilo que Deus mesmo coloca para nós vivermos na Santa Igreja Católica. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos a Ti porque nos chamas à maturidade espiritual. Aquele novo tempo que se estabeleceu na vida do povo de Deus, quando eles entraram na Terra Santa e o maná parou de cair, eles começaram o caminho de maturidade espiritual, sem depender agora do extraordinário, mas no ordinário, no pão nosso de cada dia, sendo alimentados pelo fruto da terra prometida, da terra santa. Eles foram crescendo e amadurecendo espiritualmente na adoração, na oferta de vida ao Senhor. Da mesma maneira, conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, uma maturidade espiritual que me leve a não depender de coisas extraordinárias, de coisas emocionais, mas que no meu cotidiano eu seja fiel e faça do meu cotidiano o extraordinário, fazendo tudo com um senso de adoração ao Senhor, de um amor dedicado ao Senhor e também ao meu próximo, aos meus irmãos, em tudo que eu fizer. Amém. É assim que nós vamos crescendo, meus irmãos. É dessa maneira que Deus vai nos mostrando que nós devemos caminhar, fazendo com que o cotidiano seja extraordinário, mas que nós sejamos fiéis no cotidiano. Parece que é maçante, é porque você não experimentou ainda. Se uma missa, por exemplo, ela é penosa, ela é maçante, é porque você ainda não entendeu o que está acontecendo ali. É o sacrifício de Cristo, é a Páscoa, a passagem da morte para a vida. É a paixão, morte e ressurreição do Senhor. É o Cristo que se dá em alimento para nós. Então, não perca tempo. Aproveita. A graça não pode passar despercebida na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.